Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui à nossa missão Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Alberto Lucas, eu sou professor de raciocínio lógico e matemático, trabalho com cursos online, inclusive cursos presenciais, e já tenho até uma vasta experiência nas provas da banca Fundatec. Adoro a banca organizadora Fundatec. Tanto que foi a banca que eu escolhi para trabalhar, digamos, de uma maneira mais específica. Então, eu já tenho um vasto conhecimento, uma certa experiência com essa banca Fundatec, sei o perfil deles. Inclusive, eu já falo para vocês uma coisa, deixa eu adiantar uma coisinha aqui para vocês. Se vocês estão estudando para um concurso público, estudem pelas provas anteriores da banca organizadora passada. Esse é o detalhezinho aí para vocês. Por isso que é bom vocês estudarem sempre com aquilo que proporciona isso para vocês. E nós estamos aqui na nossa missão Brigada Militar Rio Grande do Sul, proporcionando essa experiência de trazer para vocês as questões anteriores da banca organizadora que vai fazer aí o concurso, que vai organizar o concurso da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Por isso que nós já vamos começar aqui, ó, com análise do último edital. A partir da análise do último edital, vamos analisar, ele tá aqui, tá? E aí vamos fazer sim a correção da última prova, porque nós vamos comparar o que caiu no último edital e o que foi, como foi cobrado isso na última prova. Então nós somos da missão Brigada Militar Rio Grande do Sul e nós viemos aqui justamente trazer para vocês, proporcionar para vocês um aprendizado, porque a nossa missão é levar você ao topo. Nós queremos muito a sua aprovação. Então nos acompanhe e bora lá para fazer análise aqui. Conforme vocês estão vendo, são 14 tópicos que foram cobrados. Tópico 1, conjuntos e subconjuntos. Tópico 2, conjuntos numéricos. 3, razão e proporção. 4, cálculo algébrico. 5, triângulo retângulo. 6, funções. 7, equações do primeiro e segundo grau e equação exponencial. Tópico 8, sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. 9, trigonometria. 10, geometria plana. 11, geometria espacial. 12, matemática financeira. 13, análise combinatória e probabilidade. E 14, nós temos aqui as progressões. E desses 14 tópicos, a última prova foram 10 questões, mais precisamente foi da questão 31 à questão 40, no caso total 10 questões. E nós vamos ver o que eles cobraram, o que a Fundatec, qual foi o perfil que a Fundatec queria encontrar em você, de conhecimento que você tivesse. Então nós vamos ver isso a partir de agora, mas antes, então só uma analisada rápida aqui, conjuntos, subconjuntos, operações com problemas e conjuntos. Esse é um assunto relativamente fácil, só que você precisa realmente de noção dos símbolos que são trazidos aí para vocês. Porque se você não tiver pelo menos uma noção dos símbolos, quando você tem noção, é fácil, beleza. Ah, era isso, professor. Então é um assunto tecnicamente fácil. Mas você precisa ter noção. Conjuntos numéricos, no caso, conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Operações fundamentais como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Propriedades das operações, múltiplos e divisores. Números primos, por incrível que pareça, números primos, eles não vão cobrar uma questão. Quais dessas alternativas tem somente números primos? Eles não vão cobrar isso. Eles cobram de uma forma intrínseca. Eles cobram ali nas entrelinhas. Você precisa ter o conhecimento do que são os números primos. Mas não é uma questão de números primos que vai cair. Então, mínimo múltiplo comum, que é o tradicional MMC, e o máximo divisor comum, que é o MDC, como você aprendeu lá na sua escola. Então, razão e proporção, nós temos grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, nós temos que aprender como fazer isso. E dentre aqui, nós temos aqui, ó, regra de 3 simples e composta. São assuntos até que se confundem, né? São assuntos muito próximos. Sistemas de medida de comprimento, capacidade, massa e tempo, unidades, transformação das unidades e sistema monetário brasileiro. O cálculo algébrico, né? Que é o estudo dos monômios e dos polinômios. Tudo que você vê, letra X, Y, Z, W, L, A, seja lá o que for, isso é o cálculo chamado cálculo algébrico. Triângulo retângulo
São as relações métricas nos triângulos retângulos, que é o teorema de Pitágoras e suas aplicações. Caiu essa questão também. Funções, a ideia de função, interpretação de gráficos. Essa interpretação de gráficos é muito importante, cai em várias outras questões, dentro de outras questões. Domínio imagem, função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial e inclusive essa logarítmica. Então ele cobra de uma forma muito sutil a função logarítmica e nós vamos ver lá. Valor máximo e mínimo de uma função do segundo grau. Nós temos equações do primeiro e segundo grau, equação exponencial, tudo isso aí, pronto, já deu para ter uma ideia, né? E as progressões, que são as sequências numéricas, a progressão aritmética e geométrica, chamada de PA e PG. Aqui. Pronto, fizemos essa análise rápida aqui e nós vamos agora partir para a correção daquilo que foi a última prova. Então vamos lá, 10 questõezinhas, exatamente na mesma ordem que a Fundatec cobrou, e eu vou trazer para vocês. E quando eu trago isso para vocês, esse tipo de análise de edital, às vezes eu trago, por exemplo, nessa questão, eu vou demorar um pouquinho mais na correção, porque o objetivo não é trazer somente o gabarito. Se for somente trazer o gabarito, vai lá no Q Concursos, vai lá no PCI Concursos. Eles trazem o gabarito perfeitamente bem. Tal questão é gabarito C, ou D, ou E, sei lá. Então pronto, aí você vai lá e consegue. Aqui nós precisamos mostrar como que tantos assuntos estão dentro de uma única questão. Perceba. Então considere os conjuntos. É uma questão de conjuntos? Não é somente conjuntos que você precisa saber para analisar esse tipo de questão. Tem outras coisas e nós vamos ver a partir de agora. Então considere os conjuntos. Conjunto A, que é 1, 2, 3 e 18. Conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tanto que ele está dizendo aqui, ó a leitura. X pertence ao conjunto dos números naturais. Aí você, professor, o que é conjunto dos números naturais? Vou falar com você. Tal que x é menor do que 0 e maior do que 19. Você sabe fazer essa leitura? Minha primeira pergunta é se você saberia fazer esse tipo de leitura que eu acabei de demonstrar para você agora. Se não sabe, você precisa ter essa noção. Então é possível afirmar que Que símbolo é esse? Que símbolo é esse? Isso aqui é chamado de símbolo interseção. E o que significa isso? Vou trazer aqui para vocês. Então é dado pelo próprio conjunto A, conjunto B, A unido a B, A sobre B ou B sobre A. Então vamos lá. Deixa eu trazer algumas coisas aqui agora para você. Todo esse conjuntão, inclusive, que eu estou fazendo parte nesse momento, até de uma forma sem querer, é chamado conjunto dos números complexos. O que são os números complexos? São todos os números possíveis que existem no universo. Todos os números, absolutamente todos os números. Então esses números complexos, ele tem dois tipos de números então. Ele tem o conjunto dos números reais e o conjunto dos números imaginários. São dois grandes grupos. Por mais que a minha representação, que está bem aqui debaixo de mim, dos números imaginários, esteja expresso aqui de uma forma menor do que os números reais, mas não tem um tamanho porque ambos são considerados infinitos. São dois conjuntos infinitos. Então, esse conjunto dos números reais e imaginários. Só que eu coloquei os números reais porque o que a gente vai trabalhar aqui, o que a banca cobra de vocês, é somente conjunto dos números reais. Ou você viu lá no edital, eu fiz análise agora. Alguém viu lá, alguém leu conjunto dos números imaginários? Não leram, não viram, ninguém viu. Eu tenho certeza absoluta que ninguém viu. Então é porque a banca Fundatec não cobra esse tipo de conjunto. Não vai cobrar. Apenas estou colocando existe. Pronto, existe. São os números reais. E aquilo que não é real é o quê? Imaginário. Belezinha? Então vamos lá. Os conjuntos dos números reais tem dentro dele dois grandes conjuntos. Que também eu não tô querendo representar assim, tipo tamanho literal, tá? É apenas a representação. Que são os números racionais e os números irracionais. O que são eles? São ambos os números decimais. Por exemplo, 1,2 é racional. Mas aqui 1,2 é irracional? Não. Digamos mais 1,2, 1, 3, 7, 8, 5 e infinito é irracional. Qual a diferença? Todos os números racionais, eles podem ser transformados aqui
em fração. Conforme 1,2, 12 sobre 10 ou a mesma coisa que 6 sobre 5. Eu acabei de transformar esse número racional em fração. Esse número irracional aqui, que eu não sei qual é o próximo número, eu não sei. É 1,21378,5. Não tem uma lógica. Então eu posso transformar isso aqui em fração? Não posso. Então quando você não pode transformar o número em fração, ele é chamado de irracional. Quando você pode transformar o número em fração, ele é chamado de racional. Então dentro do conjunto dos números racionais agora, nós temos outro conjunto aqui, que é o conjunto dos números inteiros. Qual é a diferença? Se eu tenho aqui 5 sobre 2, pronto, fração. Então é um número racional. 5 sobre 2, inclusive, é a mesma coisa que 2,5. Mas 2,5 poderia estar aqui? Não poderia estar aqui. Só pode os números inteiros. 2 pode, o 5 pode, o 7 pode, o menos 2 pode, o menos 5 pode, o menos 7 pode. Está aqui dentro também desse conjunto dos números inteiros. Mas, professor, todos os números não deveriam ser fração? Eu posso transformar esse número inteiro em fração, meu querido. Então, nós temos aqui a mesma coisa que 2 sobre 1, 5 sobre 1, 7 sobre 1, menos 7 sobre 1, menos 5 sobre 1, menos 2 sobre 1. Só que não há nenhuma necessidade da gente colocar esse negócio aqui sobre 1. Deixa eu só apagar aqui, pronto. 2, 5, pronto. Tá aqui, nós temos os números inteiros. E tem outro conjunto, professor? Tem outro conjunto muito conhecido, que é esse conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? Os números naturais são todos os números positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 2000, 10.000, 19.438.757. É o número natural. Então, todos os números, conforme de uma forma popular, a gente fala número redondo, é chamado número inteiro. Mas número inteiro pode ser positivo e negativo, além do zero. E o número natural só pode ser positivo. Por isso que o conjunto dos números naturais é aquele conjunto que está dentro do conjunto dos números inteiros. Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Pronto. Então vamos lá. Então o que nós vamos trabalhar, conforme já disse no início aqui da explicação? A banca Fundatec, ela trabalha somente com isso que vocês estão vendo aí. Então, resumindo, conjunto dos números naturais é o que mesmo? É aquele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai, até o mais infinito. Então, e conjunto dos números inteiros são todos aqueles que são naturais, 0, 1, 2, 3, 4, mais aqueles que são os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e por aí vai até o que a gente chama de menos infinito. Depois nós temos o que? Os racionais. Os racionais são todos os números naturais, são todos os números inteiros, e também são todos aqueles números expressos em forma de fração. São todos aqueles números, inclusive os números decimais que eu coloquei aqui. Mas tem que ser aqueles decimais o quê? Os decimais que eu posso expressar em forma de fração. São os números decimais, beleza. Mas que eu posso expressar no formato de fração. E aqueles que eu não posso expressar no formato de fração? Aí faz parte dos irracionais. Então, juntando os irracionais com os racionais, nós temos o conjunto total aqui dos conjuntos dos números reais. Se eu fosse editar, inclusive, essa aula, mas eu não vou editar, eu colocaria até aquela música no final. Ficaria massa demais. Então, bora lá. Continuando aqui. Voltando do que foi no início, o slide inicial. A representação, o tipo conjunto dos números naturais, a gente chama de N, números inteiros de Z, números racionais de Q, reais de R e irracionais de I. Pronto, nós temos essa nomenclatura. Beleza? Então, bora lá. Aí falando, tudo isso para corrigir uma questão, professor? É necessário para corrigir uma questão, trazer alguns ensinamentos fundamentais para você entender a questão. Bora lá, conjunto união. O que é conjunto união? União a gente representa pelo símbolo U de união. U de união. O que é união? O que é união? Não preciso trazer aqui. Deixa eu até ligar essa luzinha aqui, rapidinho, para ficar até melhor para vocês. Pronto.
U de união. Então, trazendo aqui esse conhecimento aqui para vocês, união é daquilo que você entende. Quando você vai casar, você vai se unir com uma pessoa, tudo que a pessoa tem e tudo que você tem vai se unir. Pronto, se, digamos que sejam duas pessoas solteiras, cada um tem a sua casa. Se uma pessoa tem duas TV, um homem tem duas TVs e a mulher tem uma TV, na hora de se unir, eles vão ter quantas TVs? Vão ter três TVs. Ah, mas se um tem uma cama casal, outro tem uma cama solteiro. Na hora de se unir, vai ter o quê? Vai ter duas camas, uma de casal e uma de solteiro. União é isso, união é soma. Então, como que nós vamos... Qual que vai ser o conjunto união aqui? É que quando você soma, tudo que tem A e tem B vira uma coisa só. Como se fosse um conjunto só aqui, ó. Como se fosse um conjunto só. Agora eu quero trazer uma observação para vocês. Aqui dentro, matematicamente falando. Você percebe que eu estou repetindo o número 6 aqui? Eu tenho 6 e 6. Então, na hora de você declarar quem que é o conjunto, então, A unido a B, na hora do A unido a B, eu não posso repetir o 6. Então, eu tenho que transformar o 6 numa coisa só. Então, A unido a B, você abre as chavezinhas aqui. Vai ser, preferencialmente, pegue do menor para o maior. 3, 5, 6... Aí, gente, 6 também. E tem questão da Fundatec, não foi desse concurso, não, que perguntou qual que é o conjunto união A unido a B. Aí uma das alternativas tinha isso. Tinha 3, 5, 6, 6, 7, 8 e 9. Aí o pessoal vai lá e pensa, tá certo. Não tá certo, não. É um número só que você pode. 6, 7, 8 e 9. Ok? Então, se vocês verem isso e cair no seu concurso isso, já estou adiantando aqui para vocês que não podem marcar se tiver repetido. Não podem, hipótese alguma. Ok? Então, bora lá. Continuando aqui. Então, esse é o conjunto união A unido a B. E o conjunto, ao contrário de união, é chamado de interseção. Então, esse U, interseção até não virei, não é? Esse U é para baixo, tá? Na hora da edição. Foi estagiário. Não é culpa minha, não. Então é A unido a B, mas eu acho que no próximo slide eu vou corrigir isso. Então esse U é para baixo, quando a gente trata de interseção. Ok? Então o que seria interseção? É você analisar, o que eu tenho aqui. Cadê meu marcador de texto? Eu tenho um 6, é o mesmo conjunto, tá? Então eu tenho um 6 repetido. 6 e 6. E na hora de eu unir, eles é pegar apenas aquilo que está repetido. Isso é interseção. Na hora do casal se unir, um tem geladeira, o outro também tem geladeira. Então eles vão apenas escolher uma geladeira para ficar. Então na hora da interseção é você pegar. Então o que eles têm em comum? Eles têm em comum geladeira. E agora? Então isso que é interseção. Interseção é apenas o conjunto chamado conjunto unitário, tá? 6. Se o outro não tivesse 6, existe algo chamado conjunto vazio, tá? Conjunto vazio. Assim, assim dessa forma, ok? Existe conjunto vazio. Então, é o que seria expresso assim. Se fosse 1, 2, 3 e outro conjunto 4 e 5. A união deles é 1, 2, 3, 4, 5. E a interseção desses dois conjuntos é um conjunto vazio. Não existe nada em comum entre esses dois, ok? Então, bora lá. Continuando aqui. Aí vem um sinal maior que e o sinal versus o sinal menor que. Qual que é a diferença? Eu coloquei os números 8 e 2. Vocês sabem perfeitamente que 8 é maior do que 2. Isso é fácil. Isso é fato. Isso é tranquilo. Então, a boquinha maior do sinal vai ficar sempre para o maior número. Entendido? Ó, voltando aqui. Essa boquinha vai para onde? Vai para o maior número ou para o menor número? A boquinha sempre vai estar voltada, a boquinha do jacaré, ó, sempre para o maior número. Então, na hora da gente representar, a gente representa assim dessa forma e a leitura é sempre da esquerda para a direita. Então, começa pelo 8 e termina no 2. Então, 8 é maior que 2. Mas, professor, e se o 8 fosse para o outro lado? A boquinha iria acompanhar o 8 para o outro lado. Porque o 8 continua sendo maior do que 2. Mas a leitura que é diferente. A leitura é 2 é menor do que 8. 2 é menor do que 8. Ok? E se eu tivesse uma situação assim, x e 9, na hora da prática, assim, que de fato cai na sua prova. Então, se eu disser assim, ó, x é maior do que 9. É como se eu dissesse para você, gente, eu tenho uma certa quantia aqui no meu bolso. Ah, quanto que é? Rapaz, eu não lembro, mas eu sei que é um valor maior do que R$9.
Aí você, e digamos que seja números naturais, tá? Que eu trate ali números naturais. Até porque eu não posso dizer que tenho no meu bolso menos 10 reais, né? Não posso dizer. Na minha conta eu posso dizer, mas no bolso não. Então, rapaz, eu tomo um bolinho de dinheiro aqui que, caramba, eu acho que tenho mais que 9 reais. E eu não posso expressar também os centavos. Então, como que isso ficaria? Então, x é maior do que 9. Então, quantos reais eu posso ter no meu bolso? Eu posso ter 10, eu posso ter 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 reais. Eu posso ter R$ 1.000 no meu bolso. Então eu tô colocando, não coloquei limite, não coloquei fim nisso. Isso não é um conjunto finito, isso é um conjunto infinito. Todos os números maiores do que 9 estão dentro dessa possibilidade. Eu posso ter R$ 1.000.000 no meu bolso, claro, de uma forma bem utópica mesmo, que ninguém vai ter R$ 1.000.000 no bolso. Aliás, tem, né? Não vamos entrar nesse detalhe, porque vocês vão prender esses caras. Então, bora lá. Porque x maior do que 9, então pode ser todos esses números aqui. Agora, se fosse numa situação onde eu quero colocar o 9 dentro, o 9 participando, eu coloco esse sinalzinho. Entrou isso aqui, ó. Entrou isso aqui. Isso quer dizer o quê? Que é maior ou igual a 9. Perceba, antes no outro grupo, aqui o 9 não entrava. Porque você pode ter se perguntado, professor, mas 9 não vai entrar? Não, porque eu disse que me interessa apenas os números maiores do que 9. E não maior ou igual a 9. Em matemática tem isso, tá? Em matemática isso leva você ao erro. Então, quando eu digo que eu quero os números os números maiores ou iguais ao 9, então aí, a partir desse momento, o 9 entra nesse conjunto. Então, nesse conjunto que eu estou chamando de conjunto A. Belezinha? E quando vem a situação assim, eu digo assim, ó, o 13 é maior do que esse determinado número. Galera, tô vendo aqui que eu acho que eu tenho menos que 13 reais. Então o máximo é o 13, o maior número possível é o 13. E nesse caso o 13 também, conforme eu disse para vocês, ele não participa. 13 é maior do que x. Para o 13 participar, precisaria do quê? Desse tracinho por baixo aqui, tá? Então aí sim o 13 poderia participar. Então nesse caso, aqui os números possíveis desse conjunto, que eu estou chamando de conjunto B, então poderia ser 12, 11, 10, 9, todos os números menores do que 13. Então ele participaria aqui nesse caso. E se eu delimitar dizendo assim que eu tenho uma quantidade e essa quantidade x pertence ao conjunto dos números naturais, o menor número do conjunto dos números naturais é o zero. Então seria 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então o menor número seria um conjunto finito, porque começaria no 12 e terminaria no 0. Lá no x maior do que 9, não. Eu não limitei, então poderia ser o maior número do universo aí que já foi descoberto. Então vamos lá. E se surgir dentro dessa situação, conforme vai ser lá na questão de vocês? Então eu digo, ó, o x é maior do que 9. Olha a leitura, ó. O x é maior do que 9 e menor do que 13. Essa é a leitura. Você sempre parte aqui do meio. Então, ele vai ser maior do que alguém e ele vai ser menor do que alguém. Isso quer dizer o quê? Tipo, galera, é como se eu limitasse. Eu tenho um valor no meu bolso. Então, esse valor é maior do que 9 reais e menor do que 13 reais. Você lembra o conjunto A e o conjunto B, o que nós tínhamos aqui? Pronto, nós vamos agora apenas destacar aí para vocês com marcador de texto. Quais são os números possíveis? Perceba, o B eu tenho 12, o A eu tenho 12. Aqui eu tenho 11, aqui eu tenho 11. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10. Algum outro número, porventura, está se repetindo? Não está se repetindo. Então isso quer dizer o quê? Que esse conjunto aqui, que eu posso até chamar, eu vou chamar conjunto C. Esse conjunto C, que são os números que me interessam, que podem ser os números que eu posso ter aqui no meu bolso, financeiramente falando, é o 10, 11 e 12. É o 10, o 11 e o 12. Ok? Resumi aí legal para vocês? Então, claro, não tem como ter atividadezinhas, porque aqui não é uma aula de conjunto e subconjunto, senão eu traria mais exemplos aí para vocês, para fixarem os assuntos aí nos conformes. Eu estou aqui fazendo apenas uma correção da prova anterior, de uma forma até, estou tentando ser até o mais sucinto possível, porque eu quero levar o entendimento a todos vocês.
Então é possível afirmar. Gente, eu tenho o conjunto A. Esse conjunto A é 1, 2, 3, 18. E o conjunto B, que nós temos aqui, é um conjunto até maior, né? É 1, 2, x pertence ao conjunto dos números naturais, tá vendo? Que x tem que ser maior do que 0 e x tem que ser menor do que 19. O 0 e 19 não participam. Mas ele até já colocou aqui, ó, ele te ajudou. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pô, eu vou colocar o 15 aqui. 16, 17 e 18 aqui. Com espaço pequeno, né? Mas bora lá. É possível afirmar, ele quer o quê? A unida B? Não, ele quer a interseção B. A interseção B, você olha assim, eu tenho um aqui, eu tenho um aqui. Lembre-se, são os números repetidos. Então eu tenho 2 aqui, tenho ó, o 2 aqui e o 2 aqui. Eu tenho 3, tenho 3 aqui, tenho 3 aqui. Ó, eu tenho 18 aqui, eu vi 18 aqui, eu escrevi 18 aqui. É o conjunto A que está dentro do conjunto B. Então, o conjunto interseção, A interseção B, perceba, é todo o conjunto A. É todo o conjunto A. Correto? Tem mais algum número assim que não seria do conjunto A? Porque se, por exemplo, aqui tivesse 19, aqui não tem 19, aí não seria todo o conjunto A. Ok? Não seria. Mas como todo o conjunto A está fazendo parte, então o conjunto interseção A interseção B é todo o conjunto A, nosso gabarito letra A. E o gabarito do último edital aí da prova da Brigada Militar do Rio Grande do Sul também foi a letra A. Vamos lá para a nossa segunda questão. Sejam A e B números reais positivos, então considere as seguintes informações. Então está dizendo que são números reais positivos. Positivos. Por que reais positivos? Porque se fossem reais negativos, isso, aquilo tal, aí a gente acabaria falando aquele que eu chamei de conjunto dos números imaginários. E eu falei o que? Banca Fundatec, ela não cobra o conjunto dos números imaginários. Então, por isso que, por definição, teria que ser de fato real positivo. E a raiz quadrada de qualquer número, qualquer que seja o número real positivo, ou ela vai dar o número com vírgula, 1,35, ou ela vai dar o número 1,35789 infinitos. Isso aqui seria chamado de racional. E aqui seria irracional. E aqui seria chamado de racional apenas. Essa é a única diferença. Então, só que racional ou real, ou real não, racional ou irracional, eles são chamados de reais. São chamados de reais. Então, a alternativa 1 é verdadeira. A alternativa 2. Deixa eu apagar aqui para criar espaço. Momento. Pronto, criei espaço. Eu adoro essa alternativa 2, porque é uma alternativa onde você pode fazer testes. Se você diz que A é igual a 1 e B igual a 2, então ficaria assim. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado é menor que 1 mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. 4 é menor do que 3 ao quadrado. Bora ver. 1 mais 4, 5. 5 é menor do que 3 ao quadrado é 9. Quando a gente fala ao quadrado, não é 3 vezes 2 não, tá? É 3 vezes 3. É 3 duas vezes. Só uma observaçãozinha. Se eu tivesse 3 à quarta, 3 à quarta não é 3 vezes 4. Isso aqui não é 3 vezes 4. Não é. Isso é 3, 4 vezes. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, aí seria igual a 81. Belezinha? Então, essa seria a diferença sutil. Então, aqui deu verdadeiro. Aí, pô, vai ser verdadeiro aqui? Não, eu vou fazer outro teste. Eu vou colocar A igual a 5 e B igual a 6. Bora ver. Não, eu até vou colocar um número bem distante. Eu vou colocar A igual a 2 e B igual a 8. Número distante para ver se daqui a pouco, né? Eu tenho que fazer esses testes. Então, aqui 2 ao quadrado, 8 ao quadrado. E aqui 2 mais 8. 2 ao quadrado é 4, 8 ao quadrado é 64. E 2 mais 8 é 10.
Então, 4 mais 64 dá 68. 10 ao quadrado dá 100. Se você quiser testar mais, até como treinamento seu, pode ir testando. Mas pelo que eu tô vendo, é real, é verdadeiro, não é real não, é verdadeiro. E de fato, eu já fiz vários testes e não... Porque eu adoro fazer teste, mas por conceito, isso é uma questão, uma alternativa verdadeira. Inclusive, eu já corrigi outra questão da Banca Fundatec e até já digo logo para você qual foi. Foi da Prefeitura de Porto Alegre do ano de 2023. Tenho quase certeza, foi 2023. A Prefeitura de Porto Alegre cobrou a mesma coisa. Se a galera lá tivesse estudado pela questão anterior da Banca Fundatec, essa questão, não precisa nem perder esse tempo que eu perdi aqui. No caso, assim, não estou perdendo tempo, estou apenas te explicando. Mas na hora de fazer a questão, na hora de resolver a questão, já veria a mesma coisa que é cobrada por isso. Estude sempre questões anteriores. E log de A é irracional. Eu já adianto para você, isso aqui é falso. Só que eu não vou ficar aqui falando com você esse tempo todo, porque assim, aí seria uma aula muito gigante que eu teria que perder aqui uns 20 a 30 minutos falando isso para vocês. Por isso que eu não vou agora perder esse tempo falando com vocês, porque não é uma coisa corriqueira que a Banca Fundatec cobra. Não é uma coisa constante. Mas só o fato de 1 e 2 serem verdadeiras, você sabe que são verdadeiras, não teria a opção aqui 1, 2 e 3. Se tivesse aqui 1, 2 e 3 como verdadeira, aí você poderia até ficar, ai meu Deus, e agora? Mas como a 1 é verdadeira, então eu já ficaria tranquilo na hora de resolver essa questão. Belezinha? Mas lá na frente eu vou explicar para vocês, não tenham dúvidas disso, tá? Quando o foco for realmente tratar o assunto de logaritmos. Façamos a correção da questão 3. Bora lá. Considere os seguintes polinômios. Então, eu tenho f de x, que é igual a x ao quadrado mais 1. E nós temos aqui a função g de x, que é x à quarta menos 1. É possível afirmar que f ao quadrado de x mais g de x é dado por... E nós temos aí as nossas alternativas. Então, vamos lá. Esse f ao quadrado de x é você pegar isso aqui e elevar simplesmente ao quadrado. Então, o que eu vou ter? Primeira coisa, coloque sempre entre parênteses. Vai ser alguma coisa ao quadrado, né? Porque é o f de x ao quadrado, mas alguma outra coisa aqui que não está sendo elevada a nada. Essa primeira coisa é o f de x, que é expresso por x ao quadrado mais 1. E a segunda coisa é x à quarta menos 1. Depois aqui eu vou apenas meramente retirar do parêntese. Como é que eu resolvo? Isso aqui eu já digo logo. Deixa eu puxar de vermelho aqui. Isso aqui é a mesma coisa de x ao quadrado mais 1, que multiplica x ao quadrado mais 1. Só que como que eu resolvo? Eu resolvo de uma maneira rápida, prática, eficiente e direto, que nós vamos ver lá durante as aulas. Isso aqui é o quadrado do primeiro termo. Então, como que eu faço o quadrado de x ao quadrado? O quadrado de x ao quadrado é expoente de mesma base. Conserva a base e multiplica os expoentes. Ou então, é a mesma coisa de você dizer que isso é x ao quadrado vezes x ao quadrado. Soma, multiplicação de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, isso está potenciação. Tem no edital? Tem, porque inclusive nós lemos lá no edital agora há pouco, tá? Então, isso é x ao quadrado. A quarta, mais 2 vezes o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? Isso aqui é chamado de termo. Primeiro termo é x ao quadrado, o segundo termo é 1. Então, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Pronto. Resolvido. Mais o quadrado do segundo. O segundo termo é 1. Então, 1 ao quadrado. Mais quanto? Só retirando do parênteses aqui, fica x à quarta menos 1. Agora, olha o que eu posso fazer aqui. Deixa eu só apagar isso aqui, porque eu quero o meu quadro todo bonitinho. Meu quadro vírgula, né? Então, isso vai ficar, ó. Antes de partir para o azul, deixa eu colocar de uma forma mais simples aqui. Isso vai ficar 2x ao quadrado mais 1 mais x à quarta menos 1. Eu apenas resolvi esse aqui e resolver isso, né? Que tá super simples aí para vocês. Agora sim, eu posso fazer o corte. Eu tenho mais 1 com menos 1 é igual a 0. Que assunto é esse? Ó, tá dizendo, é polinômios. E lá a gente aprende, lá nos polinômios, eu tenho x à quarta aqui. Eu tenho x à quarta. Quantos x à quarta eu tenho? Eu tenho ao todo
2x à quarta. Sobrou quem? Então eu já utilizei esse. Sobrou somente esse mais 2x ao quadrado. Então mais 2x ao quadrado. Logo, nosso gabarito está aqui, claro, de uma maneira clara para você, que é 2x à quarta mais 2x ao quadrado. Está resolvida a questão. Esse é o gabarito. Mas cuidado, porque poderia ser, eles cobraram assim, 2x ao quadrado, poderia, que multiplica x ao quadrado mais 1. Poderia vir a ser expresso dessa forma também. Eu coloquei algo que na matemática a gente chama de evidência. Eu coloquei evidência. Isso é um assunto que requer realmente muito treinamento aí para vocês. Tudo isso está dentro do assunto monômios e polinômios. Sabe aquelas expressões algébricas que nós tínhamos lá, que nós lemos agora há pouco no edital? Pois bem, é isso. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 4. Uma escada do corpo de bombeiros foi apoiada na parede de um prédio em chamas, exatamente a uma altura de 6 metros. Se a base da escada dista do prédio 8 metros, então podemos afirmar que a escada mede. Então eu coloquei ainda aqui para vocês a representação como se fosse a escada. Então essa altura aqui está dizendo que a base da escada dista 8 metros do prédio. 8 metros. Está dizendo que a altura do prédio é de 6 metros. Então a resposta é 10. Mas, professor, como assim? Gente, coloque na cabeça de vocês o triângulo 3, 4, 5. Todos os números proporcionais a eles vai ser referente ao triângulo chamado triângulo pitagórico, triângulo retângulo. Se eu multiplicar por 2, vai ficar 6, 8 e 10. Se eu multiplicar esse aqui, multipliquei por 2. Se eu multiplicar por 3, vai ficar 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Se eu multiplicar por 4, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. E por aí vai. Então, todos eles são chamados triângulos pitagóricos. Sempre vai dar esses dois valores aqui, são os valores dos catetos. E esse valor aqui, o valor da hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser o maior valor. Ah, professor, mas eu quero que você faça. Então vamos fazer, não tem problema não. Qual a altura da escada? X. Lembrando que essa figura que vocês estão vendo aí não foi dada na questão. Eu que coloquei aí para a gente fazer. Então como é que a gente faz? Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Isso você tem que saber lá na aula de triângulo retângulo ou triângulo teorema de Pitágoras, né? Então, x ao quadrado é igual a 36, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é igual a 64. Então, x ao quadrado é igual a 100. Se está ao quadrado, ele passa para o outro lado, a operação inversa do quadrado do expoente vai ser a raiz. Então, raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100, a gente sabe que o correto mesmo é dizer que é mais ou menos 10. Mas como a gente está falando de distância, vai ser sempre mais 10. Então, mais 10 o quê? Mais 10 metros, conforme eu disse. O gabarito é a letra D. E o gabarito também da banca Fundatec vai ser a letra D. Beleza? Então, vamos lá. Questão 5. Analise os seguintes gráficos. Nós temos os gráficos aí. Então, olha só. O que acontece? Dentre eles, o único que não pode ser uma função. Ele não pode ser uma função, ok? Então, o que nós temos aqui. Então, o que é função? Função nós temos aqui o eixo y, o eixo x. O eixo y e o eixo x. Então, para cada valor de x, eu vou ter um valor de y. Eu vou ter um determinado valor aqui, tá? De y. Ah, e se o x for aqui, o y for, vou até colocar para baixo. Eu tenho um determinado valor aqui, um encontro entre eles dois. Desculpa. Se for uma função de primeiro grau, é uma reta. Se for uma função de segundo grau, ele é uma parábola, ele vai subir em algum outro ponto. Se for uma função exponencial, então ele faz uma curva, né? Mas lembrando que nesse caso aqui não poderia existir, tá? Nesse caso aqui a curva sempre teria que ser acima do valor de zero. Belezinha? Se fosse uma função seno, então ele assim, uma função seno seria assim dessa forma, com essa característica. Então para cada valor de x teria um valor de y. Qual o problema? Essa 2 aqui. Se eu tenho esse ponto aqui,
esse ponto aqui é um valor de x. Então, esse x eu tenho esse valor de y e tenho esse valor de y. E eu não posso ter, porque, afinal de contas, para ser considerado uma função, eu tenho algo chamado que é para-ordenado. Para-ordenado é, para cada valor de x, eu tenho um único valor de y. E nesse caso aqui, um valor de x, eu estou tendo dois valores de y. Isso não é caracterizado, então, portanto, como função. Então, nosso gabarito... Deixa eu apagar aqui. Apaguei. O nosso gabarito vai ser o gráfico 2 e também foi... Ó, poxa, eu coloquei até maior. Esse foi o gráfico 2 e também o gabarito da Fundatec aí para vocês da questão 5. Então, bora lá. Façamos a questão 6. Vamos fazer a questão 6. Em uma apresentação policial foram apossados diversos itens roubados, além de uma quantia em dinheiro de exatamente 14 mil reais. Curiosamente, só haviam notas de 50 e de 100 reais e um total de 200 notas. Assim, é possível afirmar que a quantidade de notas de 50 e de 100 reais, respectivamente, era de quanto? 70 e 130, 100, 100, 110 e 90, 120 e 80, 140 e 60. Até a Banca Fundatec foi inteligente, porque tem gente que é esperto. 70 mais 130 dá 200 notas, 100 mais 100 dá 200 notas, 110 mais 90 dá 200 notas, 120 mais 80 dá 200 notas e 140 mais 60 também dá 200 notas. Se você quiser ficar contando, multiplicando aqui direto, por exemplo, 70 vezes 50 mais 130 vezes 100 e ver se vai dar 14 mil reais, pode fazer isso, tá? Ah, não deu, pronto, bora partir 100 vezes 50 mais 100 vezes 100, será que vai dar 14 mil reais? Tente. Com 110,90 a mesma coisa, com 120,80 a mesma coisa, com 140,60 a mesma coisa. Vai ter somente uma alternativa verdadeira que vai dar, no caso, os 14 mil reais. E você, assim, não vai precisar fazer o sistema de equações aí de vocês. Mas como eu estou aqui para ensinar para vocês o sistema de equações, como que a gente faz? As notas de 50 eu vou chamar de x. As notas de 100, a quantidade de notas, no caso, tá? A quantidade de notas de 50 eu chamo de x. A quantidade de notas de 100 reais eu chamo de 100. Então, eu sei que a quantidade de notas de 50 mais a quantidade de notas de 100 reais, eu tenho ao todo 200 notas. Eu sei que eu tenho 50 reais vezes a sua quantidade de notas, mais 100 reais vezes a quantidade de notas de 100 reais, eu tenho que ter o quê? 14 mil reais. Montamos aqui um sistema de equações com duas incógnitas. Então, para resolver um problema com duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Para eu resolver um problema com três incógnitas, eu preciso de três equações. Para eu resolver um problema com quatro incógnitas, eu preciso de quatro equações. Parabéns aí, você que acertou. Então, só que o edital de vocês, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, cobra até duas incógnitas, conforme nós lemos lá inicialmente no edital. Eu lembro até que deu um destaque aí lá para vocês. Vocês perceberam isso? Então, como é que nós vamos resolver agora? Nós vamos multiplicar ou dividir, né, uma das duas equações. A equação de baixo eu teria que dividir. A equação de cima eu teria que multiplicar. Então, a equação de cima eu vou multiplicar. Eu posso multiplicar ou por menos 50 ou por menos 100. Por quê? Qual vai ser o objetivo? O objetivo é cancelar o de cima com o de baixo. Mas para eu cancelar o de cima com o de baixo, ambos têm que ser opostos. O que é oposto? Se um é mais 50x, o outro tem que ser menos 50x. Ou, se um é mais 100y, o outro tem que ser menos 100y. Então, para esse mais y se transformar em menos 100y, eu preciso multiplicar por quanto? Por menos 100. Essa é a lógica desse tipo de questão. Então, nós vamos fazer... Opa, não vai ser nem agora isso. Então, multiplicando por menos 100, vai ficar aqui, ó, menos 100x. Professor, mas não era o y? O menos 100 multiplica todo mundo. Eu não posso multiplicar somente o x. Eu tenho que multiplicar a galera toda. Então, menos 100x menos 100y igual a menos... Aí, 200 vezes 100 dá 20 mil. E fazendo o outro, o de baixo faz o quê? Nada. Permanece do jeito que está. 50x mais 100y
igual a 14 mil. Agora sim, com o meu sistema de equações montados, eu posso fazer a exclusão de um deles. Então, eu tenho menos 100y com mais 100y, isso vai ser igual a zero. E aqui, menos 100 mais 50 vai dar menos 50x. Igual a menos 20 mil mais 14 mil, vai ficar negativo, né? Você está devendo 20 mil reais. Já recebeu o seu primeiro salário. Aí quem dera fosse 14 mil, né? Então aí você vai pagar de dívida. Agora você vai ficar devendo 6 mil reais. Então pronto, agora jogando aqui pra cima. Então vai ficar assim, ó. Tá menos 50, né? Menos 50 x igual a menos 6 mil reais. Esse menos 50 eu tiro daqui. Ele passa pro outro lado dividindo. Ele estava multiplicando, lembra? Ele passa pro outro lado dividindo. Então, quando eu tenho aqui um número negativo dividido com um número negativo, ele vai dar um número positivo. Então, vai ficar... Ah, até já apareceu ali sem querer. Mas não tem nada, não. Menos com menos dá mais. Então, eu vou cortar esses dois zeros aqui. Eu posso cortar. 600 dividido por 5 é igual a 120. Então, vai ser... Não preciso colocar mais. Então, vai dar 120. Então, o Y vai ser qual a quantidade de notas lá? Aqui é X, é a quantidade de notas de 50. Então, qual vai ser a quantidade de notas de 100 reais? Vai ser igual a 80 notas. Afinal de contas, 120 mais 80 tem que dar 200 notas. Tem que dar 200 notas. Então, nosso gabarito é a letra D de desenvolvimento, assim como é o gabarito também da banca Fundatec. Belezinha? Vamos embora lá, bora continuar aqui. Questão 7. Um círculo de raio R tem a sua área πr ao quadrado. Até ele já deu a fórmula aí para vocês. Ajudou a sua vida. Normalmente a Fundatec faz isso não, tá? Se dobrarmos o seu raio, teremos que a sua área aumenta... Aumenta quanto? Aí você fala, pô, se dobrou o raio, né? Ah, então é 2 vezes. A área vai aumentar. Bora ver lá. Deixa eu trazer o conhecimento aqui para vocês. Aqui nós temos um círculo. Aí, dobrei o raio. Como que era antes? Aí o círculo. O que aconteceu? Eu tinha esse menor aqui. Então, ele tinha um raio R. Eu dobrei ele. Eu dobrei o raio. A área do círculo vai dobrar também? Não. Já adianto para você. Que não vai ficar 2 vezes maior. Não vai ser 2 vezes maior não, tá? Não vai ser a letra A. Por quê? Vou trazer isso aqui para você. Olha como vai ficar. A área do círculo menor é πr ao quadrado. Ok. Agora vamos dobrar a área. Então, a nova área vai ser π vezes dobrou o raio. Então, o raio não é mais R. Vai ser 2r ao quadrado. Então, a nova área vai ser π vezes 2r ao quadrado. O quadrado é do 2 e do r. 2 ao quadrado é 4. R ao quadrado é r ao quadrado. Aí esse 4 tá aqui. Eu vou colocar só ele na frente. A ordem dos fatores não altera o produto. O que é produto? É multiplicação. Se eu disser que π vezes 4 vezes 4r é a mesma coisa. Isso é a mesma coisa que 4 vezes π vezes r ao quadrado. Agora, mudando a corzinha aqui. Apagando aqui. Quem que é πr ao quadrado? É a área antiga dele. Isso aqui, πr ao quadrado, tá vendo? É a área antiga dele. Então, a nova área é 4 vezes maior do que a área anterior. O nosso gabarito, letra B. E também foi o gabarito da banca Fundatec. Ok. Tranquilo aí para vocês? Vamos lá. Continuando. Tá respondido. Questão 8. Um terreno tem formato retangular, como mostra a figura a seguir. Então, nós temos aí o terreno nesse formato. Se o terreno é formado pelas áreas de A e de B,
sendo que a área B é usada por uma empresa para armazenar materiais de maneira a caber 200 kg de cimento por metro quadrado. Então é possível afirmar que essa empresa pode estocar qual é o máximo? O máximo de 900, 1.000, 1.200 quilos, 1.500 ou 2.000 quilos de cimento. Então ele só pode estocar 200 quilos de cimento a cada 1 metro quadrado. Até eu diria, isso é uma questão de regra de 3. Regra de 3 simples. Aí você, como assim, professor? Mas vai terminar com regra de 3 simples. Você tem que ter conhecimento aqui de geometria plana para você saber calcular a área. Ele só interessa isso aqui para ele, ó. A área de B. O que é a área? É base vezes altura. Gente, observe aqui. Se daqui para cá é 7, ou seja, daqui para cá é 7. Se tudo isso deu 10, aqui vai ser quanto? 3. Consequentemente, aqui vai ser 3. É assim que a gente faz. Então, eu fiz por causa disso aqui, ó. Se daqui pra cá deu 7, daqui pra cá tem que ser 3. Afinal de contas, somando essas duas partes, tem que dar 10. Ok? Viu como eu fiz? E agora aqui vai dar quanto? Se você prestou atenção naquilo que eu falei, vai saber que isso aqui é 4. De novo tá caindo a mesma coisa. De novo a Fundatec. 2 vezes. Na mesma prova a Fundatec tá exigindo isso de vocês. E eu digo, é direto toda a prova. A Fundatec adora esse triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico é o que mesmo? 3, 4, 5. E o 5 sempre sendo a hipotenusa. Ah, professor, eu não sei. De novo, meu amiguinho. Hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. 25 igual a x ao quadrado mais 9. Então eu já posso passar esse 9 para o outro lado. Fica 25 igual a x ao quadrado. 25 menos 9, né? Passei o 9 para o outro lado subtraindo. Igual a x ao quadrado. Quanto que é 25 menos 9? 16. Vai ficar 16 igual a x ao quadrado. Se 16 é igual a x ao quadrado é igual a 16. Então x igual a raiz quadrada de 16. A operação inversa do expoente é raiz. Então x igual a 4. Ó, conta. Eu que sou professor, formado na área. Concursado na área também. Já perdi esse tempo todo. Claro, né? Eu não perderia. Mas te explicando. Imagine você lá na hora da prova. Precisa perder esse tempo mesmo? Não precisa. Você tem outras questões para fazer, até de matemática. São 10 questões, né? 10 questões, então já coloca aqui direto 4. Pelo menos isso aprenda. Para ser rápido. Então eu tenho aqui, ó, a área em metro quadrado. A área em metro quadrado em relação à massa em quilograma. Tá dizendo, a cada 1 metro quadrado, eu consigo armazenar 200 quilos. Então, qual que é a... Ah, agora o cálculo, né? Qual que é a área daqui? A área de um triângulo qualquer é base vezes altura sobre 2. Então, 4 sobre 2... Não, nem preciso. 3 vezes 4, 12. 12 sobre 2, 6 metros quadrados. Se 1 metro quadrado eu consigo armazenar 200 quilos, então 6 metros quadrados eu vou armazenar X. Grandezas diretamente proporcional. Grandezas diretamente proporcional, a gente faz a multiplicação cruzada. Então, X é igual a 6 vezes 200, que é igual a 1.200 quilogramas. Essa é a quantidade máxima que eu consigo armazenar. Meu gabarito foi letra C e também o gabarito da banca Fundatec foi a letra C. Ok? Vamos lá. Questão 9. Um item para compra sofre um aumento de 10%. E porcentagem. Regra do comerciante nós vamos aprender aqui. E no mês seguinte seu preço diminui 5%. Então é correto afirmar que o preço atual em relação inicial sofreu um... Aí você... Ih, vai ser o aumento ou desconto. Aí tem gente assim, ó. Ah, sofreu um aumento de 10%. Depois sofreu um desconto de 5%. Mais 10 menos 5 vai dar mais 5%. Eita, mas como a Fundatec cobra isso, meu Deus do céu. Cobra muito isso. Aí você, dá a letra C. E não é a letra C. Como assim, professor? Eita, falei alto demais. Desculpa aí. Quem tá de fone de ouvido aí me escutando. Como assim, professor? Não é. Não é. Você tem um preço X de qualquer coisa.
Não, não vou. Deixa eu ver, eu vou explicar. Eu vou ter que explicar. Você tem um preço de 100 reais. 100 reais. De algum produto. Eu digo que ele sofre um aumento de 10%. Então aí você, pô, aumento de 10%, então, vezes 10%, né? Só que, então como que eu faço? 100 vezes 10%, 10% é 10 sobre 100. Aí eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, então 10 reais. Aí você, ué, o preço era 100 reais. Ele vai passar agora a custar 10 reais? Não, né? Então quando a gente faz sempre aumento de alguma coisa, é sempre o preço, que corresponde a 100% do produto, né? Mas o seu aumento, aí você pode colocar entre parênteses, é 100% mais os 10% de aumento. Mais os seus 10%. Então como que eu vou cobrar isso? Tô aqui tentando um jeito rápido e prático aqui para vocês. Então como, bora lá, como que eu vou cobrar? Mais os 10%. Então 100% é expresso pelo número 1. Por que o número 1? Porque é 100 por 100. Mais 10%, que foi aquilo que foi o seu aumento, é 10 sobre 100. Como eu disse, corta, corta, corta e corta. Sobrou então aqui 1, mais 1 sobre 10 é 0,1. 1 mais 0,1 é 1,1. Eu colocaria sem problemas como sendo 1,10. Professor, não entendi. Nem eu entendi. O que eu fiz? É porque sem aula é um pouquinho mais, né? Bora lá. De novo. O preço de um tênis. Um tênis. Professor, qual é o preço do tênis? Não sei. Qualquer que seja o tênis. O preço dele, digamos, até vou chutar aqui, que seja 200 reais. Você está juntando porque você pretende comprar à vista. Se você juntou 100 reais, se você já tem 100 reais, você tem metade do que você precisa, né? Você tem o preço dele todo? 100% do preço do tênis? Não. Se você tiver 150 reais, você tem o preço dele todo? Não. Se você tiver 190 reais, você tem o preço do tênis todo? Não. Somente quando você tiver os 200 reais. Aí você, agora eu tenho 100% do valor do tênis. Então o valor total de alguma coisa é sempre transformado em porcentagem como sendo 100%. Até vou colocar como outro exemplo aqui. Isso é representado como 100%. Aí você juntou esse dinheiro, tá? Você juntou esse dinheiro. Aí chega lá na loja. Ai, graças a Deus consegui juntar, meu Deus, os 100% do valor do tênis. Aí você chega lá pra Gabriele, aquela vendedora simpática. Gabriele, agora eu quero comprar aquele meu tênis. Aí Gabriele, esse seu tênis, ele sofreu um aumento, ó, um aumento de, tô chutando aqui, 15%. Um aumento de 15%. Aí você, como que eu faço? Então o preço do tênis é 200 reais. Então ele sofreu um aumento de 15%. Então vai ficar o quê? Quanto que é 100% mais 15%? Isso dá 115%. Como que nós expressamos em fração 115%? 115 sobre 100. Divisão de número decimal. Isso é 1,15. Então você pega o produto que é 200 reais. Que é 200 reais. Como é que eu faço? Vou fazer aqui. É 200 reais e multiplica por 1,15. Pegue na sua calculadora agora. Eu vou fazer o cálculo daqui e você faz o cálculo daí. 15% de 200 reais vai ser igual a 30 reais. Então, a resposta... Eu nem estou multiplicando, tá? Minha calculadora, deixa eu até pegar... Tá aqui. Tá mostrando? Tá. Tá aqui minha calculadora. Então, vai ficar aqui 230 reais. Eu nem estou pegando. Reais. Outro exemplo para fechar. O que é aumento, o que é desconto. Porque eu quero que você entenda bem. Eu fico incomodado quando eu não consigo explicar bem. Apaguei aqui, cada pontinha. Deixa eu limpar tudo aqui. Eu quero que você entenda tudo perfeitamente bem. Você tem
Um celular, R$ 800. R$ 800. Lembre-se que esse R$ 800 corresponde a 100% do preço do celular. Aí eu digo que ele sofreu um aumento de 20%. Ele sofreu um aumento. Então, R$ 800, esses 20%, você soma aqui, ó. 20%. 100 mais 120% dá 120%. Então, você faz assim, 120%. Transforma em fração. E transformando em número decimal, isso é 1,2. Então, você pega agora o preço desse celular, 800, e multiplica por 1,2. 800 vezes 20%, 8, 16, 160. Então, eu tô fazendo cálculo aqui de cabeça. Tem que dar R$ 960. Agora, pegue aí sua calculadora, multiplique aí 800 vezes 1,2 e veja se não dá R$ 960. Entendido? Belezinha? Só que é aquilo que eu falo. Não dá, que não é uma aula de porcentagem. Não dá para explicar tudo aqui para vocês. E desconto. Desconto. Também eu vou pegar esses R$ 800. Que também vou dizer que ele corresponde a 100%. Então, se eu digo desconto, é subtração. Se eu digo desconto de 20%, então você pega 100% menos 20%. Quanto que é 100% menos 20%? Dá 80%. Então, é 80 sobre 100. Então, vai ficar igual a 0,8. Se eu quero saber o novo preço, eu vou pegar 800 multiplicar por 0,8. Que vai dar 640 reais. Esse é o novo preço. Eita, tô insistindo aqui em colocar o S antes da hora. R$ 840. Então, agora, vem comigo aqui. Se eu tenho um desconto de 30%, eu pego o valor do produto e multiplico por 0,70. Ó a dica para vocês. Desconto de 60%, eu pego o valor do produto e multiplico por 0,40. Como, professor? Depois dessa aula, faça o teste isso aqui para você. É 100% menos 30%, que vai dar 70%. É 100% menos 60%, que vai dar 40%. Então, desconto de 80%, liquidação. Eu multiplico o valor por 0,20. Por que estou falando isso? Ou conforme está na moda dizer, né? Dito isso, todo mundo está falando isso. Eu não sei o que foi que inventou esse negócio, né? Que todo mundo está copiando. Dito isso, o preço X sofreu um aumento de 10%. Então, você multiplica por 1,10. E no mês seguinte sofreu uma redução de 5%. O que é redução de 5%? É 100% menos 5%. Que é 95%. 95% é 95 sobre 100. Que é igual a 0,95. Então é você multiplicar por 0,95. Pronto, agora sim. Podemos fazer a questão. Então, é o valor do produto vezes 110 sobre 100, vezes 95 sobre 100. Até eu posso cancelar esse zero com esse zero. Então, vai ficar 11 vezes 95, 95 vezes 11, 5, 9, 5, 9. Aí soma, né? É 14, 10. Dá 1045. 1045 sobre 100 vezes 10, 1000. 1045 dividido por 1000, a vírgula volta 3 casas decimais. Então dá 1,045. Então 1,045. Aí você lembra aquele negócio que era 1 mais alguma coisa? Pronto. Para você voltar a transformar em porcentagem, você subtrai de 1. Que vai dar 0,045. Para transformar um número decimal em porcentagem, toda aula de porcentagem eu falo isso. Você tem que multiplicar por 100. Então a vírgula vem para cá. Dá 4,5%. Foi uma questão tranquilo? Fácil? Não foi. Eu confesso que não foi. Por quê? Porque precisa de muita prática, muito treino pra gente chegar aqui nesse nível. Muito treino mesmo. Por isso que é
é uma questão que requer muito exercício, muitas outras atividades, tá? Mas assim, aqui não é como aqui não é uma aula de porcentagem, é apenas uma análise da última prova. Então vamos lá, continuando aqui. Questão 10. Bora lá para nossa questão 10. E última questão, né? Já passei de 1 hora de aula aqui, né? Tô até procurando. Já passei de 1 hora de aula. Então considere um grande cubo formado por cubos menores de igual tamanho conforme a figura abaixo. Então esse cubo é esse cubo aqui que eu tenho, ó. Esse cubozinho aqui. Beleza? Então a razão do volume dos cubos achurados pelo cubo maior é de quanto? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Qual é a quantidade de cubozinhos que eu tenho? Quantidade total. Percebam, eu vou ter que mostrar isso aqui para vocês. Tá vendo isso aqui que gira? Vocês estão vendo, né? Esse negócio que eu tô girando são quantos cubos? Tá aqui, ó. Eu tenho esse cubo daqui. Eu tenho esse. Tá vendo? Esse. Ao todo, isso aqui, vocês estão vendo 9 cubos. Aqui do meio, esse que eu só estou girando no meio, também só tem 9 cubos. E esse aqui na minha mão esquerda, eu também só tenho 9 cubos. Obrigado, meu filho, porque seu cubo mágico vai ajudar. Ele sabe montar cubo mágico. Vai ajudar muito no aprendizado de vocês. Então, ao todo aqui, eu tenho um total de 27 cubos. Cubinhos. 27. Então, o que é razão? Razão é divisão. E toda divisão, ela é uma fração. Anote isso aqui. Isso é importante porque toda prova cai esse negócio. Toda razão é divisão e toda divisão é uma fração. Quantos cubos achurados eu tenho? Eu tenho esse cubo aqui. Eu tenho... Ó, isso aqui é um cubo só, tá? Isso aqui faz parte de um cubo só. Que eu estou destacando aí para vocês. Aqui é um e ali é outro. Aqui é um cubo só, que é o cubo 2. Esse aqui é outro cubo só, ó. É o terceiro cubo. Isso aqui é outro cubo. Isso é o quarto cubo. Aqui eu só estou vendo a parte de cima, que é o quinto cubo. E aqui só estou vendo a parte de cima, que é o sexto cubo. Então, ao todo, eu tenho 6 cubos. Então, eu tenho 6 no total de 27. Tem essa resposta aqui? Não. Aí você... Ah, professor, será que não é 10 não? 10 sobre 27? Ou 6 sobre 35? Não. Pois nós vamos simplificar a fração. O que é simplificação de fração? O número que eu divido em cima tem que ser o mesmo número que eu divido embaixo. 6 dividido por 3 dá 2, 27 por 3 dá 9. Logo, nosso gabarito é 2/9. Isso aqui envolve fração principalmente, né? E geometria espacial, que você tem que ter essa noção de geometria espacial. Foi o meu gabarito letra B. E também foi o gabarito da banca organizadora. E finalizamos aqui, graças a Deus, aqui esse nosso encontro de análise digital e de correção da prova passada aqui. Então nós estamos aqui numa missão. Brigada Militar Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui querendo o seu aprendizado, querendo que você de fato venha aprender aqui todo o conteúdo que vai cair na sua prova, porque você vai ter que gabaritar, vai ter que acertar as 10 questões. Se for se repetir, né? Se a Fundatec repetir a quantidade de questões de matemática, você vai acertar essas 10 questões. Não são questões complicadas. Então eu tenho certeza que você vai conseguir. Beleza, galera? Então, mais uma vez, meu nome é Albert Lucas. Então, conto com vocês, assim como vocês podem contar comigo aqui no aprendizado de matemática. Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Embora lá. Força, foco, fé. Vamos todos ser aprovados.